Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutes of AI, ou 30 Minutos de IA. E toda segunda-feira a gente escolhe um convidado que tem muito a acrescentar, não somente no campo da inteligência artificial, bem como na conexão de tecnologia e IA com qualquer ramo de atividade, nos negócios ou até na vida. E o convidado de hoje eu conheço há aproximadamente uns 15 anos, mas ele tem uma carreira de 20 anos, mais ou menos, e sempre focada ao que a gente chama de transformação digital, ou seja, desde lá do início dos anos 2000, focado em como as companhias podem e devem irem se movendo para o digital, mover seus processos de negócio, mover a adoção de soluções que possam, de fato, ir ao encontro daquilo que seus clientes desejam, e hoje os clientes estão todos conectados, e depois de uma grande atuação por N empresas de renome, enfim, o Bruno Pinha, que é o nosso convidado, entrou no universo da saúde. Ele pode até contar um pouco melhor de como isso comentou, mas mais que isso, como ele sempre teve essa pegada de inovação e de transformação, rapidamente ele se achou num ponto em que hoje ele consegue, de fato, ser um grande embaixador de levar transformação para toda a área da saúde. Quando eu digo área de saúde, não só hospitais, ecossistemas, que eu acho que é a palavra que mais reflete bem a atuação do Bruno, mas, sobretudo, também o ser humano, né? Então, Bruno, muito bem-vindo, e eu já começo a te perguntar, você, evidentemente, pode conectar com um pouco da sua história, mas como hoje os ecossistemas de saúde, em geral, olham a inteligência artificial para o bem, né? Para apalancar e para potencializar uma série de iniciativas que hoje a gente vê na saúde por todos os lados. Bem-vindo, Bruno, muito obrigado. Obrigado, Pinha. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, muito bom. Estou adorando esse momento que a gente está vivendo hoje, que cada vez mais esse sistema de ecossistema ou sistemas integrados se torna ali uma prática quase como uma competência do líder, né? De ele ter que entender como é que ele se interage. Eu vou falar rapidinho, só para não deixar o pessoal curioso, indo para o Google, né? Mas minha carreira, acho que ela tem 3 momentos ali bem interessantes, né? O momento onde eu sou um tecnólogo, né? Eu sou cientista da computação por formação e fiz minha carreira toda dentro da área de tecnologia durante muitos anos, onde a gente se conheceu. Depois eu fiz uma migração onde, entendendo que um nerd que sabe se comunicar bem, ele tem outros lugares dentro desse setor, né? Que é mais do que a parte de conhecimento tecnológico, esse relacionamento de negócio se torna muito mais fluido e até diferente. Então, eu acabei me enveredando para a área também de promover esse conhecimento através de consultorias. Fui para consultorias estratégicas, né, grandes nomes aí globais, e caiu na saúde quase depois de uma jornada de os mercados e os ecossistemas. Aí vem a parte legal. Quando o ecossistema de saúde começa a olhar para a transformação do setor e ver que isso começou a acontecer antes nos setores de financeiro e no mundo inteiro, né, como foi talvez os primeiros setores a serem transformados, eles buscam alguém que tinha essa experiência desse mercado. Então eu chego na saúde muito mais pelo meu conhecimento que me trouxe até ela, né, que foi o conhecimento do setor financeiro, de tecnologia, de muitas jornadas. E aí eu entro na saúde, onde eu trabalhei numa grande farmacêutica global, fiquei lá bastante tempo. E lá, talvez foi onde eu comecei a praticar efetivamente pelo trabalho ali, pelo job, o que era trabalhar em ecossistema. Então, já tem mais ou menos 7 anos e pouquinho que eu estou na saúde, dentre elas trabalhando dentro de uma grande farmacêutica global durante alguns anos e, em seguida, empreendendo, né? Trabalhando ali com um projeto que nasceu pela minha vontade de me conectar com o ecossistema de saúde e, enfim, cá estou. Então, só para esse resuminho aqui de minutinhos para poder a galera entender de onde eu vim. Então, hoje eu sou, né, lidero a Synapse, que é uma consultoria que eu fundei há algum tempo atrás, cujo objetivo dela sempre foi colocar a minha PF dentro de uma PJ para entregar de maneira íntegra, né, exatamente integrar mim, né, o meu lado a uma empresa e entregar para o mercado algo que eu achava que era necessário, que era juntar esse lado humano com a conexão do ecossistema, enfim. Então, indo para a sua pergunta, Pinha, como é que hoje a saúde tem pensado em AI? Eu acho que tem vários lugares, né? Saúde, por ser um dos últimos setores que estão sendo disruptados, né? Se a gente pega ali quais são os setores mais antigos que ainda operam quase do jeito tradicional, é saúde e educação.
São setores que têm ali um impacto muito grande nas bases de uma sociedade, de uma população, então não é tão fácil você disruptar um modelo que às vezes é a base, por exemplo, da alfabetização de um país, ou é a base de um país, né, tá conseguindo manter todo mundo ali dentro de uma saúde básica, especialmente o Brasil, que tem um SUS. Então, são setores que, quando você tenta transformar, ele naturalmente tem um tempo um pouco mais longo, porque não é somente um projeto de transformação numa organização privada. Você tem ali N outros fatores que promovem ali esse cuidado, não só a parte de como o setor funciona, mas também como é que a estrutura do setor funciona. Lembrar que na frente de um paciente tem sempre um médico, e esse médico ele tem um grande conhecimento sobre como cuidar desse ser complexo que somos nós, humanos. Então, ao trazer tecnologia para isso e AI, essas coisas têm que ser muito bem trabalhadas para que não gere uma ruptura. Como é que o setor de saúde está olhando AI? Eu acho que está olhando AI sobre alguns aspectos, né? A AI já está na saúde há muitos anos, é importante trazer isso, desde os primórdios da AI, especialmente quando você vai ali para a área de uso de dados avançados, analytics avançados, isso já estava dentro de uma área de radiologia, né, que foi uma das grandes áreas que usou tecnologia quase como ali de maneira pioneira no setor da saúde. A radiologia já é tecnológica, né, por padrão, né, a análise de imagem, a recomendação de imagem, já tem os sistemas ali, inclusive embarcados de empresas grandes que já fazem análises preditivas, né? Talvez o boom da AI que acontece no mercado hoje, que é a mistura da AI com a AI generativa, isso sim está trazendo um pouquinho de mudança no setor. Então, o setor da saúde olha sobre dois aspectos, se eu pudesse falar assim, bem blocão, para a gente continuar o bate-papo. Um blocão de eficiência, né? Eficiência e otimização de recurso, onde você consegue potencializar ali análises que são super complexas, muitas das vezes dados que os sistemas são são diversos sistemas que você tem que usar, então aquela lean do processo de um setor de saúde, em vez de promover isso através do tradicional, usando AI para potencializar e trazer agilidade, então é AI que traz agilidade no processo de eficiência. E tem um outro bloco grandão de IA, que eu acho que esse aqui é um bloco que pode se quebrar em vários blocos, que é a IA aplicada no cuidado. Então, a IA aplicada no cuidado, essa IA ela vai desde uma IA aplicada no cuidado sobre a ótica de aceleração do drug discovery, dos novos descobertas de medicamentos, até a IA na ponta, na mão do paciente, potencializando desde como ele se alimenta, como ele dorme, como ele acompanha o dia a dia dele através dos dispositivos vestíveis, anéis, colares, relógios, brincos. E no meio de tudo isso, que não é nem um meio, mas dentro dessa jornada, tem a IA também potencializando o cuidado na mão do médico, que aí também entra um outro potencial, né, de como ao passar do tempo, muitos dados globais mostram a sobrecarga que o médico tem com toda a complexidade do sistema de saúde, né? O médico que atende o paciente, mas também tem que responder e colocar no sistema, que também tem que subir para poder fazer o reporte para o plano de saúde, que também tem que fazer gestão da clínica dele. Então, esse médico também começa, não sendo nem formado com disciplinas de empreendedorismo e de gestão, esse médico também tem ali um burden, né? Uma sobrecarga de ações. Então, fechando nesse bloco, IA no cuidado é super grande, e a AI na eficiência, como transformação digital, como agilidade. Eu acho que são desses dois jeitos que você vê a saúde trabalhando com IA hoje. Não, perfeito, bom, obrigado. Por trás de tudo isso, se a gente pudesse colocar um guarda-chuva no ponto de eficiência e cuidado, a gente sempre vai falar de inovação, né? Porque tudo isso, de certa forma, para aplicar a tecnologia, para aplicar a inteligência artificial por si só, ela não seria tão bem utilizada, não teria uma adoção que justificasse. Eu acho que muitas companhias hoje, e dentro do mundo da saúde, muitas instituições estão buscando isso. Como que eu consigo buscar o retorno, né? Eu, de fato, desenvolvo um projeto, mas qual a garantia que eu tenho de que o médico vai usar, de que os técnicos vão usar? Como você bem disse, radiologia, tá claro, uma indústria farmacêutica para desenvolvimento de medicamentos, né, para pesquisa, tá super claro, né? Eu sempre digo em cada episódio, o IA não nasceu agora com a IA generativa, ela vem de décadas, né? Mas falando da IA generativa que deu um boom, eu acho que isso muda muito e inova a forma com que profissionais e até pacientes, como você bem colocou, trabalham, e esse processo é inovação,
né, que precisa de mudança de cultura, precisa de adaptação, de resiliência e consistência na utilização, e você olhando, até quem for te pesquisar aí, olhando o site da Synapse e tua carreira, você tem falado sobre inovação antifrágil, né, e a questão dos ecossistemas resilientes e conexões. Fala um pouquinho para a gente como que a Synapse e você, Bruno, né, e eu gostei muito do que você disse, né, pessoa física e pessoa jurídica, eu sempre falo igual, não tem B2B, tem H2H, porque humano com humano, você não sabe, muitas vezes, se a tua conexão hospital A, ela muda para o hospital B, ou da empresa A para B, é a conexão e a confiança nas pessoas que compõem uma companhia, e isso está super bem pontuado. E até por isso, você imprime alguns pontos da sua marca pessoal, né? E uma delas é sobre a inovação antifrágil, que a mim me pareceu interessante, eu queria que você pudesse compartilhar comigo e com a nossa audiência. Legal, Pinha, muito bom, isso é muito legal. O conceito de antifrágil é um conceito, vou chamar de relativamente novo, porque, né, se você pensar de 10 anos para cá, acho que ainda são coisas novas. Mas não é uma coisa tão antiga, pode ter um pouco mais de 10 anos, mas ele talvez foi sendo trazido cada vez mais no momento que a gente vive hoje. Acho que tem 3 momentos, né? 2 momentos antes do antifrágil que vale a pena explicar para a galera aqui, para entender um pouquinho do conceito. Acho que tem primeiro o conceito de primeira revolução industrial, enfim, todo esse movimento das pessoas indo para o trabalho, que era um momento onde as pessoas tinham... o trabalho era sobre robustez, né? Era sobre a gente ser robusto, ser duro ali, não importa o que acontecesse, a robustez era o ponto principal para você trabalhar, e era isso, era trabalho manual, trabalho forte, trabalho intenso, e cada um fazia do seu jeito. As revoluções vão acontecendo, chega um momento onde essas interações mais humanas, até em máquinas, começam a acontecer, e os humanos começam a se relacionar de maneira muito mais complexa. Teve um tema que ficou, talvez deve ser da nossa geração isso, que a gente ouviu muito na nossa carreira, que é o ser resiliente. Então, a robustez e a resiliência. E talvez a gente ouve até hoje a resiliência, que é aquele que, dentro do ambiente complexo, resiste, né? Aquele que no ambiente mais caótico do mundo, ele está ali, de pé, carinha de poker face, às vezes segurando ali um complexo dentro dele, uma complexidade emocional, não importa, eu tenho que ser resiliente, porque esse é o mercado, essa é a vida é assim, a vida é dura. Eu não discordo que, né, mar calmo não faz bom marinheiro, mas não concordo 100% que somente o mar calmo é quem pode fazer, o mar revolto que pode fazer bons marinheiros. Então, algumas frases a gente tem que começar a ressignificar com o passar da maturidade dos cabelos brancos. Então, uma das coisas, especialmente, que eu sempre tive como carreira, e foi isso também que me construiu, mas eu tive que ressignificar, foi essa questão da resiliência. Não leve trabalho para casa, não leve a casa para o trabalho, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos na empresa, sai de lá, você pode ser quem você quiser, aqui você é um trabalhador. Quando você começa a construir, trabalhar com ecossistemas, se você leva essa mesma mentalidade de resiliência o tempo inteiro, você transforma o seu ambiente de viver num ambiente de batalha, né? Como se tudo fosse sempre uma complexidade desnecessária e você tem sempre que estar pronto para lutar. E infelizmente, muitas empresas, muitos líderes ainda tratam esse ambiente como um campo de batalha. Eu relutei muito tempo a colocar isso que estava dentro de mim para fora, até que eu falei, cara, não faz sentido a gente estar num ambiente onde a gente quer construir o futuro do mundo, trabalhar com soluções como você trabalha com AI, com estratégias em vários países, em negócios. Não dá para você entrar numa conversa dessa achando que vocês estão numa guerra e que vai resolver o problema de uma guerra. A gente entra para trabalhar com humanos, a gente entra para trabalhar sobre uma ótica de, tá bom, temos diversos desafios do mundo, como é que eu olho dentro dos desafios a oportunidade? Então, a antifragilidade, ela vem com essa mentalidade. Eu atachei isso a mim, assim, antifrágil, que é aquele que vê dentro do caos a oportunidade. Quem diz que a gente está num mundo yin-yang, que vai estar tudo bonitinho de um lado, tudo feio? É um mundo complexo, é um mundo... Para ser perfeito, tem que ser imperfeito. Né? O conceito, para mim, ele tem que ser complementar. Sempre que tem em cima, tem embaixo. Né? Está do lado, está do outro. O bom e o mal, o céu e a terra. O ambiente corporativo, ele é caótico. E ele pode ser bom também. Então, como é que trabalha no caótico? Geralmente as pessoas entram ali numa espiral de preocupação, de burnout, de doenças que infelizmente hoje estão acometendo o mundo inteiro, de ansiedade, etc. E eu gosto da ótica da antifragilidade, que ela é uma ótica tão simples, que ela fala assim, se eu encontrar dentro do caos uma oportunidade, né, e o antifragilista é isso, naquele que vê no caos a oportunidade, eu olho sobre a outra ótica do copo meio cheio, que vai ter sim problemas, vão ter desafios, vão ter pandemias, vão ter novas AI surgindo todo dia, vai ter um novo conhecimento, vai ter uma nova profissão que eu não me preparei para estar nela.
Porém, como é que você olha dentro disso uma oportunidade de você se reinventar? Então, a Synapse, quando eu trago esse líder antifrágil e o conceito da Synapse de construir ecossistemas eficientes, você não consegue, muitas das vezes, mudar o ambiente com a mesma frequência que você construiu ele. Você tem que dar uma mudada na forma de olhar para ele para você transformar. Se você tiver uma mentalidade fixa e dura, né, o hard ali, você não muda. Então, quando eu penso que o líder tem que ser antifrágil, ele tem que olhar muito mais sobre as oportunidades que vão existir por trás do mundo caótico, que é esse mundo de hoje de polaridades que a gente vive sobre N aspectos, né? Então, acho que daí parte o conceito da antifragilidade, parte o conceito de como construir ecossistemas eficientes, como olhar para um setor, como eu hoje olho para a saúde, com amor, e falar assim, cara, isso aqui precisa de um toque mais humano, não que a saúde não seja humana, mas com os processos, às vezes você fica refém dos processos e dos sistemas. E até, me fez lembrar aqui, tem uma máxima do mundo ágil, né? Não lembrava disso há um tempão, né? Que pessoas e processos são mais importantes, né? Pessoas, não vou lembrar agora corretamente, mas são mais importantes do que sistemas e processos. Então, as pessoas e as interações são mais importantes que os sistemas e os processos. Acho que a gente, em algum momento, deixou isso muito preso. É no modelo ágil, é no modelo waterfall. Cara, é na vida, né? Então, acho que, fechando aqui também esse ponto, para não estender muito, a antifragilidade vem daí, de encontrar, de sair desse mundo de pura resiliência, de que tudo é um problema e tem que ser resiliente, e você tem que sempre que estar duro para lidar com o mundo, do que, como é que você pode ser leve, amoroso, ser mais você, ser mais humano, e tratar os problemas como, é isso aí, faz parte, vamos tratar ele como uma oportunidade, temos um problema, olha só, excelente oportunidade para achar uma solução, bora lá. E acho que é daí que nasce o conceito um pouco essa minha adicção de entender que o líder tem que se tornar mais antifrágil do que resiliente hoje. Não, perfeito. E olhando para esse universo, em nos tornarmos, isso vale para todos nós, né, mais humanos, e tentarmos recuperar um pouco isso, que eu acho que até nós, líderes que participamos dessa guinada digital nos últimos 30 anos, 25 anos, somos um pouco responsáveis por isso, porque no mundo digital o processo faz toda a diferença, né? E eu acho que o mundo começou a olhar para esse tema com muito mais carinho pós-pandemia, né? Em que, ok, a gente não vai conseguir voltar a ser o que era, pode esquecer, mas a gente precisa nos adaptar e continuarmos a sermos as mesmas pessoas que éramos de 2019 para trás, do que em um mundo totalmente quadradinho, digital, em que eu tenho processos e para tudo. E quando a IA, sobretudo a generativa, explodiu em 2022, 2023, o que eu mais ouvia dos líderes das companhias era, ok, agora eu tenho uma chance de fazer mais com menos, de enxugar todo esse meu quadro de funcionários, um bom percentual que basicamente não agrega valor, né? Em que eles executam tarefas repetitivas, ou seja, ao cúmulo de chegar em uma série de atividades que a gente sabe que exige uma boa capacidade cognitiva e intelectual, querendo robotizar, querendo automatizar. E hoje se percebe que foi um erro, se percebe que, estou voltando atrás e tentando buscar, obviamente, a melhor efetividade, que é o que a gente já vai falar, e eficiência, porém com este toque humano. E quando você fala em toque humano, a saúde ela tem várias perspectivas, né? Mas falando da saúde mental, que é um grande desafio, ainda mais pós-pandemia, mas eu diria que a pandemia ela apenas evidenciou isso, na verdade, desde do grande surgimento dos novos modelos de processo e do mundo corporativo do mercado financeiro anos 70, 80, isso só vinha se intensificando, a gente não nomeava, não tinha como identificar, mas isso passou a ser mais claro nos anos 2000, sobretudo com as mídias sociais, enfim. Quais são as visões que as empresas das quais você trabalha, ajuda, tem parceria, inclusive iniciativas pessoais, como hubs de longevidade, etc. Sou muito curioso para entender qual é a perspectiva de todos vocês em relação a isso, e se há oportunidades, então, pensando em ser antifragilista, se há oportunidades para que tecnologias como a IA ajudem pro bem, né, toda essa relação de saúde mental. Legal, muito bom, Pinha, excelente ponto. Acho que tem várias óticas aqui, vou tentar não me perder, porque me perco facinho nisso. Mas aí deve ser perdendo. Vou tentar focar primeiro nessa parte das empresas que eu atuo e como é que eu tenho visto a parte de saúde mental.
Eu acho que o cenário da saúde mental, a gente tem aqui no Brasil, né, em R1, vindo aí com esse objetivo de potencializar essa conversa, né, e transformar isso em uma corresponsabilidade corporativa, né, especialmente porque a gente passa, sei lá quanto tempo, mas pelo menos umas 7, 8 horas por dia nas empresas, se não mais. Então, você tem ali a corresponsabilidade da corporação de também tomar conta disso, do funcionário, do colaborador. Então, sobre a ótica das empresas que eu tenho visto, eu ainda sinto que a saúde mental, ela sim foi evidenciada na pandemia, algumas mais sérias já olhavam isso pré-pandemia, mas independente disso, eu ainda sinto que é um tema subdiscutido. Ainda é um tema que, por talvez não ter muito discernimento e muita competência, né, de um jeito, literacia mesmo, básica, sobre o assunto, começando pela gente, com a gente mesmo, né, se a gente não se entende, se a gente não consegue entender o que acontece conosco, como é que a gente pode ajudar alguém que está passando por uma situação mais difícil? Às vezes até normalizamos coisas que não são normalizáveis, porque já que comigo é assim, logo deve ser com mais 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, né? Então, ironia mod on aqui, tá? Mas é importante, acho que trazer esse lado primeiro para nós, né? Acho que eu trago primeiro isso para mim, eu como pessoa dentro de uma organização que trabalha para organizações, a história da educação do pai para o filho, né? Ele não vai fazer o que você pede, ele vai fazer o que você faz. Então, é o exemplo que você passa para esse funcionário, para esse grupo de colaboradores, né? Que CNPJ é só um conjunto de CPFs. Então, as empresas deveriam estar olhando mais e não olham. Bom, o fato é esse, as empresas não olham com seriedade, muitas olham com um bom carinho, mas pega proporcionalmente, esse é um tema que ainda não é muito olhado, o tema mais olhado nas empresas é o KPI de entrega, do que fez ela se tornar uma entidade jurídica, que eu não discordo, né? É para isso que se formou uma organização com fins lucrativos, com o objetivo de dar resultados, isso está escrito ali na cartilha da empresa, do empresário. Mas, a partir do momento que ela traz pessoas para dentro de uma equação de entrega de resultados, um dos fatores, né, uma das variáveis dessa equação é a saúde como um todo desse ser, dentre elas a saúde mental. Então, ali, eu acho que ela ainda poderia ser trabalhada melhor. Acho que já melhoramos muito do que está, então precisamos reconhecer que os assuntos são mais falados, pelo menos conversados, não é mais está menos tabu discutir sobre esse assunto, já é um pouco mais aceito. Alguns aceitam a conversa, outros não entendem, mas não aceitar ficou feio. Então, a pessoa mesmo que não está entendendo não faz. Então, esse é um lado de cá. Como é que eu olho para o lado antifrágil disso, né? Acho que esse aqui é o lado mais fotografia, snapshot. Como é que eu olho para isso? Acho que quando você fala, né, dos meus projetos pessoais / Synapse, que é a mesma coisa, né, como o hub de longevidade, traz para o cenário de saúde, né? O que longevidade nos últimos anos tem sido falado de maneira muito mais intensa. Vários fatores demográficos, né, de população. Então, a população está ficando mais velha, a pirâmide nossa, que era uma pirâmide assim, né, tradicional, ali, triângulo mesmo, ela está começando a ser invertida. Você tem uma taxa de natalidade diminuindo, potencialmente você pega as taxas de natalidade dos países, coloca ela numa linha do tempo matemática, a gente leva isso à extinção do ser humano, porque há uma taxa de natalidade abaixo de 2. Então, se 2 pessoas não geram mais 2, você manteria a população do mundo, gera 1,7, o último dado que eu vi. Isso quer dizer que lá no fim a raça humana acaba, porque se 2 não gera mais 2, então você acaba. Esse é um lado. Então, é o lado demográfico dos países e da população ficando cada vez mais velha. Junta isso com a expectativa de vida aumentando, né? O famoso lifespan, que é o quanto tempo você vive, qual é o grau de os países que mais vivem. Esse foi talvez o grande trunfo assim incrível que a indústria farmacêutica e o setor de saúde sempre lutou nos últimos anos, décadas, que era nos manter mais vivos por mais tempo, que eram medicamentos que curavam o câncer ou que evitassem que esse câncer fosse para um nível mais complexo, ainda que te deixasse com sequelas, mas você não morria do câncer, ou você tinha uma diminuição da mortalidade. Outras doenças que não eram reversíveis passam a ser reversíveis, tratamentos para AVC, para ataque cardíaco, enfim, você pensar de coisas que aconteciam antigamente que não tinham tratamento era o que fazia nós termos uma média de vida mais baixa, nosso lifespan, nosso tempo de vida era mais baixo. Com a revolução da saúde nas últimas décadas, a gente passa a viver mais, né? Onde começa a surgir o tema de longevidade, acho que vem do bem-estar, começa também nessa jornada de se eu vou viver mais e eu estou vivendo mais, e eu tenho uma maior expectativa de vida, com que saúde eu vou viver mais?
Eu vou viver mais, eu vou viver aos 60 com a saúde de 90, ou eu quero viver até os 80 com a saúde de 40? Então, esse é o outro índice que começa a ser trazido para o mercado, que é o índice chamado Health Span, né, que é super, tem sido falado cada vez mais, mas muitas vezes as pessoas não discutem, né? Tem até o tal de Health Span Revolution, Health Span Economy, que é eu viver dos meus 0 aos 70 anos, quando eu tiver com 70, com qual qualidade, qual é o meu health span, qual é a qualidade de vida que eu tenho aos 70? De abaixo de 70 ou de acima de 70? E aí você exponencializa isso para o health span do seu relógio biológico. De qual a idade do seu coração, qual a idade do seu fígado, qual a idade do seu pulmão, qual a idade do seu rim, e cada um desses relógios biológicos do nosso corpo, né, juntando ali, dá um número ali, um indicador, um índice, que é a nossa saúde, nosso health span. Então, o tema de longevidade, para onde a saúde está se movimentando, eu gosto de dizer que a gente está vivendo um momento. A longevidade, para mim, hoje se compara ao momento quase pré-lançamento do iPhone e da Apple Store. A gente está no momento onde tudo vai ser ressignificado a partir da longevidade. Por quê? Aí vamos conectar no tema da saúde mental. Você já tem hoje, né, vários indicadores que mostram que as pessoas começam, muitas das vezes, as suas doenças a partir de uma disfunção emocional. É o estresse que dá um problema cardíaco, sei lá, é uma vida rancorosa que leva a um câncer, várias coisas que você vai levando do emocional para o físico, que durante muito tempo foi tratado como, né, psicossomatismo, mas não deixando de tratar que é isso, mas como a saúde mental, que é um tema invisível, afeta um corpo físico, que é o nosso corpo. Então, quando você começa a ver que as pessoas estão indo muito mais numa terapia, num psicólogo, num terapeuta alternativo, num terapeuta holístico, mais do que numa atenção primária para fazer um check-up da sua diabetes, a gente tem que olhar assim, peraí, será que a atenção primária não está antes? Será que num futuro, e aqui eu estou fazendo uma hipótese baseada nos meus estudos e nas minhas conceituações de saúde, será que talvez o clínico geral, a atenção primária, a educação sobre como cuidar da sua saúde não deve começar talvez um pouco antes da cadeia de valor, já que você só vai chegar no clínico quando tiver com dor, né? Então, o mecanismo da longevidade, especialmente o que a gente olha no Hub Europeu de Longevidade, é a gente estar nessa Health Span Economy, é entender que a gente vai estar mudando de um conceito de sick care para um well care, que hoje a saúde, você não trata a saúde, você trata a doença. Você vai para um centro de saúde porque você está doente, você não vai para não ficar doente. Então, dentro desse conceito, a saúde mental ela entra como um dos pilares da medicina do estilo de vida, que tem vários pilares, né, dentre eles alimentação, saúde mental, exercícios físicos, etc. Então, todos esses pontos são a base de como você... E ela é mais barata, e ela é mais acessível. Porque se você fala de longevidade no aspecto, eu não vou entrar para discutir longevidade, senão a gente rouba a cena, mas a longevidade, como muitos da nossa bolha conhecem, é a longevidade das clínicas de longevidade, dos biomarcadores de longevidade, do Ben Johnson, que gasta milhões no corpo dele por ano para ter 70 anos com corpo de 40. Essa é a longevidade das clínicas de longevidade que são caras. Essa longevidade é importante, porque ela está entrando por um nível de quem tem condições para até investir nelas, elas geram um resultado de financeiro positivo. Porém, quando você pensa em levar isso para escala, para impacto social, você não vai conseguir levar um marcador de longevidade que custa $3 mil para 7 bilhões de pessoas. Num mundo onde dessas 7 e poucos bilhões de pessoas, 4 bilhões não têm acesso à saúde básica. Então, o que a gente quer, né, construir lá, e onde saúde mental entra nesse conceito, se a gente trabalha muito bem integrado, a medicina do estilo de vida, com os princípios da longevidade, aí, por todos os aspectos, na saúde, porque a longevidade vai em outros setores além da saúde, mas na saúde, eu acho que a gente tem ali um potencial de trabalhar essas esferas com o objetivo de fazer com que a gente, né, humano, consiga estar de maneira mais conectada com a nossa saúde, com o nosso ser mais íntegro, e a partir daí evitando ficar doente, que é onde os indicadores hoje de saúde de vários países que já trabalham melhor a medicina do estilo de vida já começam a coletar, né? Singapura tem isso muito forte, integrado no sistema de saúde público, você tem um pouco disso acontecendo na Dinamarca, você tem um pouco disso acontecendo até aqui no Brasil, em alguns programas de saúde voltados para a medicina do estilo de vida. Então, é uma área que eu sinto que vai ganhar mais notoriedade no mercado, e isso conecta muito com a saúde mental, Pinha, que é como é que a gente também... se a saúde começa na mente, como é que isso faz parte do nosso cuidado. E para monitorar tudo isso, né,
Imagine que você escreveu basicamente 3 grandes grupos, aqueles que infelizmente é a maior parte da população mundial que sequer tem a saúde básica. Pior, sequer tem saneamento básico, né? Uma situação próxima à fome ou com a fome, sem saneamento básico, enfim, sem absolutamente nada. Você tem um grande grupo também que tem até essa saúde básica, mas vive a espiral do dia a dia, né? Do trabalho, da questão de viver de paycheck em paycheck e que acabam se alimentando mal, não tem sequer tempo para hábitos saudáveis de vida ou não conseguem administrar isso porque não tem nenhuma ferramenta, e você tem a minoria, a bolha, como você bem comentou, que sim, que aí tem dinheiro, tem acesso, saúde, tem acesso a tudo isso. Agora, mesmo para essa bolha, para esse público que tem a saúde básica, a medição é fundamental. Que sai, então, um grupo que sequer tem a saúde básica, que nem conectividade tem, que é um dos... Chegou a ser, né? Infelizmente, acho que só foi um dos grandes objetivos das Big Techs tentar, de alguma maneira, conectar toda essa outra parte da população que nem o básico tem, né? E aí minha pergunta vai em cima, ou minha reflexão vai em cima, em como a tecnologia sempre é importante, né? Então, para quem pode, e aí, de novo, a minoria da população pode comprar um wearable watch, né? Um health watch, que você consegue medir, né? Todos os seus, uma boa parte dos seus indicadores de saúde do dia a dia. Por exemplo, eu aqui tenho uma cama conectada, né? Nos Estados Unidos é possível você comprar, em que ela mede qualidade do sono, batimento cardíaco, etc. Junta-se tudo isso. Se eu faço uma aula de natação, o meu relógio mede, enfim. Todos esses dados em conjunto, mais os dados clínicos, evidentemente. Então, aqui nos Estados Unidos existe um sistema muito difundido chamado MyChart, que é de uma empresa particular, mas ele acaba servindo de prontuário único, né, para todo o sistema de saúde, em que a gente já começa a perceber a preocupação, como você bem colocou, Bruno, em prevenir, né, em como, sobretudo do ponto de vista, não sei se é interessante totalmente, aí eu vou deixar você querer dizer ou não, evidentemente que isso é interessante para as farmas, tanta prevenção assim, mas sem dúvida para os insurances o né, para as empresas seguradoras de saúde, sem dúvida nenhuma o e eu acho para a sociedade como um todo, na medida em que, infelizmente, o número também de profissionais de saúde tem diminuído, né, no mundo todo. Então, a tecnologia precisa ocupar um espaço importante, protagonista. E aí vai minha pergunta, como que você acha que ela, além do óbvio, né, além dos devices conectados, além desses apps maravilhosos de dieta, de saúde, que conseguem realmente te orientar muito bem, mas como é que a gente vai chegar até o Quênia, né? E atuar, ou até no rincão do Brasil, na Amazônia, e tentar atuar da melhor maneira possível? Legal, muito bom ponto. Respondendo a sua pergunta, acho que eu sinto que em todos os sistemas você tem sempre as facetas, né? E no setor de saúde, você falou agora, né? Pô, para insurance pode ser muito bom, né? Um sistema desse de eficiência, porque é dinheiro na veia, né? Talvez para as farmas, e o pensamento muitas vezes da população geral, poxa, por que uma farma vai fazer diagnóstico precoce, prevenção, se isso vai evitar que ela possa ali depois ter um medicamento conectado? É a visão sempre do micro e do macro. Talvez quando você olha isso no curto prazo, no micro, e você pensa, poxa, eu tenho um medicamento para farma, que ele tem uma atuação específica sobre, sei lá, pressão alta, diabetes, o que é que seja. Quando você fala em prevenir isso através de uma melhor saúde mental, se isso for um fator, né, apenas um fator direcionador, não estou dizendo que é, mas aí você fala, poxa, será que ela vai querer colocar energia nisso? Isso talvez é o pensamento do micro ali, do produto. Quando você pensa no macro, para onde está indo a tendência de saúde, você começa a falar sobre terapias que era a famosa medicina personalizada, que hoje é a medicina personificada. Então, você entende, você sai da predição para precisão. Então, quando você sai para precisão, você precisa conhecer essa população que você vai trabalhar. Então, a prevenção ela se torna talvez a melhor aliado para uma melhor estratégia de go-to-market. Então, você pensa assim, pensa no funil, você conhece muito disso. Cara, como é que você vai trabalhar o funil? Pô, pegar meu ICP, meu cliente ideal, o perfil do cliente ideal, eu vou saber onde ele mora, qual é a faixa etária mais ou menos dele, qual é o tipo de lugar que ele consome. Se eu não fizer o meu ICP corretamente, eu vou colocar um dinheiro muito grande para fazer uma campanha de aquisição de clientes e eu vou jogar muito dinheiro fora, porque eu não sei com o que eu estou falando.
faz essa paralela com a saúde, a prevenção é importante para conhecer o cliente, para conhecer exatamente quem é a faixa da população que tem aquele DNA específico, ou que tem aquela característica, aquele comportamento, aquela hereditariedade, aquela epigenética, aqueles determinantes sociais de saúde. Então, tem várias coisas que você vai olhar ali na prevenção. Tem muita beleza por trás disso, então tem o lado A, o lado B, o lado C. Tem muita beleza em você prevenir, mas também tem muito negócio também dentro disso. E não acho que as coisas têm que ser um ou outro, é um e outro. Né? Você fazer um trabalho que gera impacto para as pessoas também já gerar impacto para a sua empresa, tá tudo bem, tá tudo ótimo. O problema é quando é o inverso, né? Ele é em detrimento do benefício de outrem, e você vai buscar um benefício próprio. Então, esse para mim é o primeiro ponto, seja para uma operadora, seja para uma insurance, seja para uma farmacêutica, a prevenção ela se torna estratégica e, ao mesmo tempo, social, né? De você levar isso para as pessoas. Tecnologia. Como é que a gente leva isso para o Quênia? Cara, que bom que você fez essa pergunta, que eu ainda não sei a resposta. Mas, assim, eu tenho algumas ideias. Quando a gente criou, até falando do Hub Europeu de Longevidade, um dos principais pilares que a gente tem lá é gerar impacto, ou seja, a gente quer aproveitar todo o conceito que está sendo construído ao redor da longevidade para acelerar negócios, fazer as sinapses corretas ali. Então, a sinapse muito integrada ao Hub Europeu de Longevidade, as sinapses corretas, com a mentalidade correta, vai fazer com que uma solução que hoje está em estágio inicial, mas que pode mudar o mundo, a vida da África, lá no Quênia, por exemplo, no país, seja acelerada. Se eu esperar que essa solução fique pronta nos moldes que o mundo existe hoje, tempo de pesquisa, mais tempo de adoção, mais tempo de entrada no mercado, mais tempo de maturidade, vai demorar 20 anos. O que a gente quer promover ao desenhar uma plataforma de negócio como o Hub de Longevidade e se eu pudesse resolver esses 20 anos, 30 anos para 5 anos? E se eu pudesse facilitar a entrada de algo que está em estágio inicial para gerar um impacto social num Quênia? E quando a gente fala disso, a gente já está em projetos, e a gente já é parte das nossas discussões, o impacto, ou seja, como é que eu não fico apenas preso na bolha, porque muitas das vezes a bolha é quem vai trazer para a gente a validação que a gente precisa. A gente, né, se tem uma clínica de longevidade lá na Marina de Cascais, em Portugal, que ela tem ali o seu público ideal, que tem a possibilidade de fazer um tratamento de altíssima qualidade para a longevidade, essas pessoas que têm o poder de conseguir fazer esse investimento, elas vão estar construindo a base de maturidade de algo que pode ser escalado no futuro para quem não tem dinheiro. E aí tem toda a jornada de como é que você leva isso. Primeiro, a tecnologia. Tem que ser high-tech. E aí tem que ser high-tech, tem que ser high-end. Porque você também tem que ser humano. Então você tem que entregar uma coisa extremamente humana, com alta tecnologia, para que você não vai escalar isso sem a tecnologia. Então ela é mais crucial, e a gente que está no mundo da tecnologia há mais tempo, acho que a gente também nunca viveu um mundo onde tecnologia é tão necessária, ao mesmo tempo que cai tanto em mau uso. Então, esse ponto é importante. O segundo ponto que eu acho que além da tecnologia vai potencializar, Pinha, volta para o ponto ali do ecossistema que você falou, que vai tratar muito, que eu preciso encontrar as melhores sinapses dentro desse ecossistema, né? O jargão lá que se cada elo da cadeia da saúde ou do setor for um neurônio e sem sinapses eficientes, esses neurônios não fazem funções, talvez as sinapses que a gente tem hoje no sistema são sinapses que ficaram viciadas ao longo do tempo. A gente precisa buscar novas sinapses para promover essa junção. Base disso, a tecnologia, 100%. Em cima disso, um ecossistema que queira levar as coisas para onde quer ir, ou seja, Quênia. A gente está agora num projeto em discussão de um grant gigantesco na Europa para levar GenAI para a África, para alguns países, acho que são 16 países, 10 países, um projeto grande que ainda, assim que puder trazer, faço questão de você ser o primeiro a saber. Aqui no Brasil, nós temos projetos que aqui acontecem, estão acontecendo nesse exato momento, com o Hospital das Clínicas, com o Hospital Albert Einstein, que estão trazendo diversos consórcios, trazendo desde o governo britânico, a Amazon, a várias empresas que num consórcio estão levando saúde lá para as populações ribeirinhas, em toda a extensão do Xingu, né, do Alto Xingu, do Baixo Xingu, nas regiões mais longínquas ali da Amazônia. Então, existem esses projetos acontecendo. Eu acho que a gente... Volto para a minha opinião pessoal, só minha, que é ainda tímido, né, porque isso precisa de mais atuação governamental, mas acontece, sabe? Tanto com as grandes fundos como o Gates Foundation, tem muitos que já acontecem. Ainda é tímido, mas acho que esse é o caminho que a gente está fazendo agora. A IA generativa, para mim, Pinha, ela vai trazer uma velocidade, né, com todas essas plataformas que estão surgindo, de Lovable ao que quer que seja, de acelerar o go-to-market de semanas para dias, sabe? De meses para dias ou horas para entregar coisas. Então, é aqui que eu vejo que
a gente na saúde está encontrando o meio termo de como aproveitar o boom da velocidade sem perder o cuidado e sem perder, vamos dizer assim, o toque humano, mas ao mesmo tempo aproveitando o que isso pode fazer. Parando aqui, vídeo hospital na China, que é feito baseado em AI, não sei quando você viu a fundo essa notícia desde o ano passado, são médicos, enfermeiros, psicólogos, tudo usando agentes de AI dentro de um ambiente que, mas eles fizeram isso porque o AI vai dominar o mundo? Não, gente. É porque na China um médico, na média, no setor público, atende a 100 a 120 pacientes por dia. Se um médico atende 100 a 120 pacientes por dia no setor público, faz a conta. Quanto tempo ele passa com o paciente? Precisa de tecnologia para potencializar o médico, para ser um suporte para esse impacto manual. E essa tecnologia não vem só dos grandes players, não vem só da Microsoft, não vem apenas do Google, não vem apenas dos players tradicionais, vem muito das startups. Você acabou de dar o exemplo da Lovebow e Bolt e companhias que mudaram basicamente o conceito de desenvolvimento de software aplicativos, por exemplo, de meses para dias e para horas, muitas vezes. E isso me vem que você sempre teve o olho para Ventures, né? Então, uma perspectiva da Synapse Ventures, e depois você usa tanto sinapses e sinapse, eu gostaria que você explicasse literalmente o significado da palavra e o contexto da sua empresa no manifesto dela, né? Synapse, nem todo mundo talvez conheça, mas dentro do conceito da Synapse Ventures, o que mais você tem visto de iniciativas de startups para a saúde, utilizando muitas vezes GenAI? Legal. Acho que tem muita coisa aí até para fazer essa explicação, né? A Synapse ela tem dois conceitos. Uma é uma consultoria em ecossistema, então é conectar e potencializar negócios de saúde dentro de um ecossistema de saúde. Então, imagina que ser o conector, quem faz a governança da relação entre 1, 2, 3, 4 elas. Então, entre uma farmacêutica, um hospital, um sistema de saúde público, uma startup e um investidor. Então, o conceito da Synapse nasceu para potencializar essas conexões, porque quando tem um diretor de parcerias numa empresa, um diretor de parcerias no outro, eles sabem gerenciar as suas próprias empresas. No meio aqui tem um mundo que significa a relação entre eles. E eu trago essa abordagem de potencializar essa governança entre eles. E foi uma hipótese que eu criei. Então, tem esse lado. E tem outro lado que você não consegue fazer isso se você não trouxer, você não diminuir a taxa de mortalidade ou potencializar as empresas, sejam elas startups, sejam elas scale-ups. Muitas empresas do setor de saúde, elas falham não por não ter algo relevante para entregar para o setor. Elas falham porque é tão difícil, o atrito é tão grande, o sistema de saúde é tão complexo e tão curto-prazista, se eu pudesse falar assim, em alguns aspectos, que entre priorizar, atender uma pessoa num ambulatório e discutir uma nova IA para melhorar uma coisa daqui a 3 anos, eu vou focar no atual, no dia a dia, no curto prazo. Então, existe essa situação, essa característica onde muitas empresas elas morrem antes de ter conseguido provar o seu valor. E aí, talvez, por vários motivos, porque o idioma que ela fala não é o corporativez, e o idioma que a empresa fala não é o startupês, e às vezes não é o momento de se conhecerem. É como se você encontrasse sua esposa 20 anos antes de se casarem e falasse assim, se nos passamos, a gente nem entendeu, mas porque não era o momento, sabe? Isso é quase destino. Então, às vezes as empresas não estão no momento para aquelas startups, às vezes estão. Então, eu, por estar conectado com esses ambientes, eu criei a Synapse Ventures para ficar mais próximos das empresas, para ajudar elas a fazer duas coisas, acho que principalmente. Uma, poder potencializar o que elas podem entregar de resultado com os meus clientes, com os ecossistemas que eu já crio na Synapse. Isso aí é uma coisa bem interessante de fazer. E, de um outro lado, tem muitas empresas, quando olha, especialmente para o Brasil e alguns outros mercados, elas têm dificuldade de sair da sua casinha. Eu trabalho hoje com uma empresa israelense gigantesca, que não que eles tenham dificuldade de sair, eles são super competentes, né? Empreendedores maravilhosos e pesquisadores incríveis com uma biotech que vale mais de 100 milhões de dólares. Porém, quando você fala assim, legal, já conversou com, vou chutar aqui, tá? Com o head de oncologia do hospital X? Não tenho acesso a ele. E aí, minha cabeça ficou pensando, cara, mas né, isso aqui tudo o que você tem é tão importante, como é que você não chegou nessa pessoa? Às vezes o mundo que a gente vive é tão complexo que você fica muito viciado nas suas conexões ali. Então, eu me sinto sendo um renovador de conexões dos meus parceiros, onde você, cara, deixa eu te conectar aqui com o head das Toras Clínicas, que ele vai adorar ouvir sua solução. Aí eu vou lá, puxo uma conversa, e do meu lado eu faço isso de um jeito onde eu sei o que uma Toras Clínicas está olhando. Eu sei o que o empreendedor de uma empresa, uma biotech está olhando. Então, essa conexão, ela é também, o Ventures vem daí. Eu não tenho um fundo de investimento ainda, né, não tenho um veículo de investir,
mas eu conecto muito veículos de investimento nessa jornada, atraio eles e sou próximo dos grandes investidores em saúde, especialmente aqui do Brasil, e estou ficando muito próximo desses investidores na Europa, que eu começo a fazer esses pontos se conectar. Então, como é que eu tenho visto de AI? Acredite, não é estou falando de mim, somente eu, a mim mesmo, dentro do meu portfólio, não é a maior quantidade de empresas que as que estão usando AI ou GenAI. Ainda que, né, nos relatórios globais a gente diz que a cada 2 unicórnios, um é AI, isso não está na saúde. Né, é óbvio que tem muita coisa boa na saúde, tá? E AI, a saúde está com AI para caramba em uso, especialmente em áreas como Drug Discovery. Mas tem ainda muitos problemas da saúde que não vão ser resolvidos com AI. Uma nova molécula, que a gente tem trabalhado com uma biotech, uma biofarma dinamarquesa, uma nova molécula para atuar em cima de dengue, doenças infecciosas e autoimune, com AI ou sem AI, ela pode potencializar isso lá no ambiente de drug discovery dela, mas na hora de entregar isso para a pessoa, ela vai comprar uma molécula, um produto, uma vacina, um medicamento. Então, muitas das vezes você não vai perceber que a AI está embarcada no produto que você está usando, porque ela foi usada numa etapa, talvez, que era eficiente, como é o caso, de você usar isso lá no ambiente do bench ali, do laboratório, ali tem muita tecnologia que você vai usar. Então, mas tem algumas empresas que usam AI sim, que a gente tem visto por aqui, algumas delas olham para desde saúde do sono, então a gente tem aqui a parte de, dentro da medicina do estilo de vida, dormir, né? É um ponto super importante para a nossa saúde mental. Então, você tem ali saúde do sono, tem algumas outras que vão surgindo, e aí tem muitas diferenças entre o que está dentro do chapéu da Synapse Ventures, do portfólio, vamos chamar assim, de empresas que, de alguma forma, ou eu sou um investidor anjo, ou eu sou um conselheiro, e tem as que eu me relaciono. Eu me relaciono com muitas empresas de AI, Gen AI-based, mas dessas que estão hoje conectadas comigo, acho que deve ter 2, estourando 3, assim, do portfólio de umas 20, 25, que elas focam em AI muito forte. Mas quando a gente vê o que o mercado está começando a olhar para o uso de AI, você pega aqui no Brasil um case que eu adoro de uma empresa chamada Runa AI, que ela pega ali os últimos 24 a 36 meses do seu exame de sangue, geralmente você tem em algum lugar quem faz, e ela roda um algoritmo preditivo para identificar potenciais doenças só no comportamento dos seus marcadores sanguíneos. E aí ela dá uma proposição de potenciais avenidas que você deve usar para cuidado. Você tem outras que usam AI para gestão de linha de cuidado, ou seja, quando você está dentro por exemplo, de um hospital, você tem uma linha de cuidado, a linha de cuidado de um paciente que está com diabetes, com hipertensão, uma cirurgia cardíaca, enfim, um estresse. Essas linhas de cuidado, muitas das vezes, elas são mega emaranhadas, porque uma pessoa com diabetes também tem doenças mentais, que também tem câncer, e aí tem muitas AIs hoje que potencializam, encaixam você na melhor linha de cuidado possível para que você evite realizar procedimentos desnecessários que poderiam ser evitáveis. Então, aí você vai ver, Pinha, tem vários exemplos, mas só para explicar, assim, na Synapse, no braço de relacionamento com empresas, o nosso grande foco tem sido trazer grandes organizações ou grandes soluções que podem mudar o setor da saúde, seja da Europa para o Brasil, ou do mundo para o Brasil, fazendo o que eu chamo de hard landing, que não é só você conectar um CNPJ novo, ou você criar a sua identidade legal na empresa ou no país. É você fazer as hard connections. É você colocar um líder de uma biotech, um cientista na frente de um presidente de um hospital, né, ou de um diretor de hospital. E conhecer a agenda intrínseca que acontece isso. Então, esse hard landing, que eu acho que eu vejo surgindo cada vez mais essas pessoas que potencializam empresas no mercado, um pouco do que a gente faz aqui de um lado, e do outro lado empresas que estão aqui, especialmente agora com o Hub Europeu de Longevidade, lá é a porta para a Europa, especialmente para uma empresa brasileira que quer ir para a Europa. Tem coisa mais interessante do que talvez começar por Portugal, né, que é um país que tem todo o potencial, não só de uma potência, geograficamente, é um país do bem-estar, né, um país das pessoas vão para se divertir, tomar um bom vinho, e também é um país onde você está ali dentro do bloco econômico europeu, tem uma excelente estratégia de saúde pública e até de grants de saúde lá, e é lá que a gente está desenhando diversas parcerias com o setor para aprofundar. Então, é um pouquinho desses dois lados que eu vejo de AI, mais o que Synapse Ventures faz para cada lado. E olhando para tudo isso, ou seja, combinando o lado humano,
todas as sinapses envolvidas na história, tecnologia. Como é que você imagina o líder do futuro? Como é que seria a liderança do futuro? Eu sei que você tem participado de alguns encontros, alguns quase retiros, digamos assim, cuja missão não é aumentar a performance, está longe disso, isso deixa para os coaches de plantão aí, mas na tua visão, né, sendo que o mundo precisa dessa guinada para ser um pouco mais humano novamente, qual a visão de liderança do futuro que se apresenta para a gente? Sobretudo na geração Z, que é ela que daqui a pouco vai estar no comando, e a gente tem uma missão muito forte, como você como Millennial, eu como X, de poder efetivamente tentar influenciar positivamente. Acho que o primeiro ponto para mim e sim, eu passo dentro dessa minha jornada de carreira, nesse meu 6º setênio agora que eu estou vivendo, eu passo a ter muita relação, frequentar muito ambientes como retiros, onde o objetivo é a gente se conectar com a gente mesmo. É quase como se a gente é um instrumento que toca uma nota musical num mundo que faz uma melodia, como é que eu afino o meu instrumento? Né? Como é que eu afino a minha nota musical? Como é que eu afino qual é o meu servir para o mundo? Então, para mim, a liderança do futuro é uma liderança consciente. A liderança que entende literalmente o seu papel no mundo, entende a sua força dentro do seu arquétipo, se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é branco, se você é latino, se você é europeu, você tem um espaço ali de relevância no lugar que você está atuando. E esse líder consciente não é só aquela pessoa, não, eu tenho consciência que eu sou um líder humano. É a pessoa que também ela sabe trafegar muito bem entre o inner e o outer, né? O dentro e o fora. E sempre entende que eu não posso construir mudanças a partir de uma frequência de pensamento que eu construí o problema. Né? Se você vai para construir um problema, se acontece um problema e você de maneira até inconsciente fez parte daquela construção e a frequência era resiliência, o mundo é um caos, é um problema, resultado, no matter what, corta aqui, demite gente, pá. Se você quer resolver quando isso chegou num problema, você tem que sair um pouco dessa frequência que você estava quando você participou daquela construção e ir para uma outra frequência, mesmo se você participou dela, não tem nada de errado, é só humildade. Então eu vejo esse líder do futuro, Pinha, sendo um líder mais integrado, mais íntegro, primeiro sobre o que é você com você mesmo, você com o mundo que você trabalha, as organizações, e você com o social. Você como parte de um mundo que é um planeta que tem toda a parte de sustentabilidade, e esse planeta tem uma natureza, esse planeta tem vários outros aspectos que, infelizmente, a gente se cega quase de maneira como uma viseira e não entende que, muitas das vezes, os problemas que a gente está tendo que resolver hoje num setor, a culpa quem foi nossa, que em algum momento a gente foi irresponsável em alguma área do mundo onde precisava de uma atuação. Então, para mim, esse líder consciente é um líder que é desafiador ser ele, por isso que eu acho que é a liderança do futuro, e eu vejo muitos novos humanos, pessoas com essas novas mentalidades, trazendo um novo olhar para as empresas, onde você sai daquele tradicional e vai para um ambiente onde você é mais humano, mais empático, você entende muito mais o poder da conexão com você mesmo. Muitos jovens milênios já vêm com esse chip ativado, né? Eles já querem um ambiente muito mais de propósito, um ambiente onde eles se conectem mais com as pessoas, onde a liderança não é mais sobre respeito, é sobre inspiração, você ser uma inspiração para aquele líder, né? Ele vai se inspirar, ele vai ser um modelo para você, e aí a partir disso, se você tentar ser bossy, comando e controle, você não vai ganhar esse líder novo, mas se você for para ele uma referência, talvez você vai ter dele o que ele nem entregaria nem para a família, muitas das vezes. Então, esses retiros que eu tenho feito têm trabalhado esses dois aspectos, né? Esse homo consciente, esse homo conscious, né? Inclusive alguns, né? Um dos meus amigos e mestres, que é o Luiz Fernando Lucas, tem um livro chamado A Era da Integridade, e ele fala, né, do homem que, se a evolução do homem sapiens, que sabe, é o homem que tem consciência do que sabe, tem consciência onde está inserido, tem consciência, que é o homo conscious. E eu adoro isso, porque esse homo conscious, quando a gente fala do retiro que eu tive agora na Europa, foi só sobre consciência, a expansão da consciência, você expandir a forma que você se conecta com o mundo e a partir daí você se torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor com você mesmo, tem que partir de você com você mesmo e deixar isso para o mundo. Então esse para mim é o líder, esse líder íntegro, esse líder humano diferente é o que eu espero e vejo acontecendo daqui a alguns anos, Pinha. Só sei o que sei, né? E eu não sei o que eu não sei, né? A gente vê hoje
todo mundo tentando dar respostas para tudo, né? Especialista em ser o mais generalista possível, né? E, infelizmente, no mundo em que essa visão, ela, felizmente, tem sido cada vez mais compartilhada, a visão como a tua, que é a visão do equilíbrio, em que você tem que ter uma sociedade mais empática, olhar para dentro, ir profundo nos problemas, mas, ao mesmo tempo, não se vitimizar, não ser frágil, daí a tal da antifragilidade, no momento em que o mundo olha para as duas pontas, né? Ou você, de fato, passa a ser vulnerável e se fragilizar o tempo todo, e do outro lado a volta do quase século XIX, em que tem que ser resiliente, tem que ser forte, tem que ser hard, e que o mundo é isso mesmo, etc. E no meio está a gente, né? Então, por isso que é importante cada vez mais a gente difundir essa visão de mundo que, sem dúvida nenhuma, a tecnologia tem que ajudar, não dividir ainda mais, ou não buscar apenas resultados frios, né, que não dizem muita coisa. Né? A gente é um ser de sentimentos, né, Pinha? A gente é um ser sensível. E esses sentimentos, né? Quantas pessoas não tomam decisões? Ah, não, acho que eu não vou, não. Eu estou sentindo que não é o melhor momento. A gente usa, às vezes, as palavras sem entender o que ela quer dizer. Quando a gente, né, se a gente tem essa energia do sentir, a energia mais feminina, não feminina no sentido de energia de mulher, mas a energia feminina do sentir, do toque, da sensibilidade, quando a gente coloca isso a favor da performance, a gente entrega, eu diria que muito mais sobre essa ótica mais sensível, e a gente sente isso, que vai entregar um mundo mais eficiente, mas é uma construção, Pinha. Essa integração não é fácil, porque a gente nasceu para... A gente é ensinado a dar respostas, né? Eu tenho que estar sempre pronto. Na minha função, se eu sou diretor, vice-presidente de uma empresa, gerente, meu papel é ter respostas. E aí você sai dessa vulnerabilidade e fala, peraí, eu não sei responder isso. Vamos pensar juntos, talvez a gente possa encontrar uma resposta. Mas por ter que ter sempre a resposta do eu sei fazer, senão meu salário não está valendo, a gente acaba, às vezes, tomando decisões precipitadas e aí tá muito difícil. E pior, né? Eu tenho conversado quase em todos os episódios, em entrevistas, em que a IA, nesse ponto, ela está jogando contra. Porque com a facilidade de qualquer um acessar o ChatGPT de graça ou pagando R$100, você vai ter uma resposta ali que não é tua. E pior que isso, você se ilude com a própria resposta como se fosse tua, né? E passa ela para frente. Então é um mundo em que a gente tem que utilizar com responsabilidade todas as ferramentas que a gente tem, incluindo a tecnologia, a inteligência artificial, mas muito mais as nossas próprias ferramentas, que é a consciência que você acabou dizendo. Exato. Bruno Pinha, pessoal, muito obrigado, Bruno, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela participação, e a todos, toda semana, 1 ou 2 episódios, essa é a novidade, talvez a partir da semana que vem a gente tenha segunda e quinta-feira, sempre um novo episódio para você. Muito obrigado a todos. Tchau, Bruno. Obrigado. Tchau, querido. Parabéns.